Uma boa tarde a todos. Esse é um assunto demasiadamente solene e importante. São as festas judaicas e o calendário profético. É um assunto profundo, por vezes técnico, porém muito importante. Tão importante que foi esse estudo o responsável pelos mileritas conseguirem marcar a data de 22 de outubro. Por quê? Porque Miller já havia mais ou menos acertado o ano, né? Só que ele não havia marcado um dia. Quem foi que marcou o dia? Samuel Snow e a sua equipe, estudando as festas, entendeu? Se esse é o ano, então temos que procurar o dia da expiação. E às vezes nós achamos alguns assuntos bíblicos mais complexos, mais difíceis. Mas pensem bem, quantos anos nós passamos na igreja? Alguns passam 20, 30 anos, 40 anos, e às vezes não conhecem um assunto tão bonito como esse. Quero dizer que se você já passou 40 anos na igreja, né, que agora os próximos 40 seja de muito estudo da palavra e muita oração. Agora, pensem bem, 20 anos de igreja, daria para a gente fazer quantos doutorados? Os 4 doutorados, né, de 5 anos. Então dá para nós estudarmos muita coisa. E esse assunto, à primeira vista, talvez há alguns dados ali, mas é um assunto fácil e tranquilo. E quanto mais você for exercitando o seu músculo espiritual, mais fáceis os assuntos vão se tornar. Antes de iniciarmos, não foi feita oração, né? Vamos orar? Convido aqueles que puderem a se ajoelhar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais este sábado, todo dedicado ao estudo da Tua Palavra. Ilumina-nos, abençoa-nos e ajuda-nos a colocar o que aprendermos em prática. Em nome de Jesus. Amém. Essa palestra, ela estará dividida em 2 partes. Em 2 partes, por quê? Porque são 7 festas. São 7 festas. E por algum motivo aqui, o PowerPoint não está avançando. Será que eu fiz alguma coisa aqui? Vou pedir à produção aqui para me dar uma ajuda, enquanto eu vou recapitular as festas com vocês. Parece que passou agora, passou vários. Vamos lá. O computador estava preguiçoso. Nós temos as festas de primavera e temos as festas de outono. Palestra de hoje, veremos as festas de primavera e amanhã as festas de outono. Quais são as festas de primavera? Páscoa, vamos lá, congregação. Pães asmos, primícias e Pentecostes. Quais são as festas de outono? Trombetas, expiação, qual que é a última? Tabernáculo. Ok. Hoje veremos as festas de primavera. A morte do Cordeiro Pascal era a sombra da morte de Cristo. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Antes de prosseguir na leitura, eu preciso lembrá-los que essas festas, elas têm 2 propósitos. Vou voltar aqui porque se aplica a todas. Essas festas, elas são comemorativas e pré-figurativas. O que significam ser comemorativas? Elas comemoram um evento em Israel. Elas lembram o passado. Elas lembram um dia histórico, elas lembram um acontecimento.
Elas comemoram, é uma festa. Agora, essas festas, ao mesmo tempo, elas também eram profecias. Elas apontavam para algo que iria acontecer. Uma profecia. O pastor falou que Enoque fez uma profecia no nome de Matusalém. E aqui existe uma profecia em formato de festa. Ela aponta para algo que deveria acontecer. Então, aqui nós estamos recapitulando neste texto que a festa da Páscoa comemorava o livramento do Egito e apontava para Cristo, nossa Páscoa. O molho das primícias, que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor, comemorava a festa da cevada, a colheita da cevada, mas simbolizava o quê? Ressurreição de Cristo. Falando da ressurreição do Senhor e de todo o seu povo, diz Paulo, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, 1 Coríntios 15, 23. E assim por diante. Está lá em O Grande Conflito, página 399. Porém, o importante aqui, o suprassumo do estudo, é você notar o que é observado no parágrafo seguinte. Aqueles símbolos se cumpriram, não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. Então, as festas, elas tinham um dia exato para ocorrer no ano, não tinham? Elas tinham um dia. E as profecias, os eventos para os quais estas festas apontavam, também deveriam se cumprir no mesmo dia em que as festas eram comemoradas. E esse vai ser o objeto de nosso estudo. Então, as festas são comemorativas e elas são típicas, elas são um tipo. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 12. Eu quero a participação aí, o envolvimento de vocês. Êxodo capítulo 12. Amém? Disse o Senhor a Moisés, verso 1, verso 2: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Qual que é o nome desse mês? Primeiro mês do ano, olha, o principal dos meses. Como é que é o nome do mês? Vamos ver lá? Vamos ver se está certo, hein, pastor? Nissan. É isso mesmo, primeiro mês do ano é Nissan. Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dias 10 deste mês, o que o israelita deveria fazer? Olha aí, aos dias 10, deveria tomar um cordeiro. O cordeiro deveria ser preso em volta de casa e ficar ali quietinho. Até que dia esse cordeiro deveria ficar preso? Vamos continuar lendo? Agora, nós vamos para o verso 6. E o guardareis até ao 14º dia do mês. E guardava esse cordeiro para fazer o que com ele ao 14º dia do mês? Todo o ajuntamento da congregação do Israel o imolará. O que é imolar? Matar, cortando pescoço. E ele deveria ser imolado em que horário? Esse é o problema. A Bíblia está ali ao crepúsculo. O que está no hebraico? O hebraico tem uma expressão interessante. Beim ha'arbaim. Beim ha'arbaim. Que quer dizer entre as duas tardes. Havia duas tardes, por assim dizer, na maneira das pessoas se referirem ao tempo. O sol nascia e era manhã. E o sol subia até o pino. Quando ele chegava aqui, nós chamamos como? Meio-dia. Era a primeira tarde. E o sol ia descendo até o pôr do sol. Quando o sol se punha, era o quê? A segunda tarde. Então, entre o meio-dia e às 18 horas, o cordeiro deveria ser imolado. Imagine você, em Jerusalém,
com aquelas centenas de milhares de pessoas para imolar o cordeiro. Esse cordeiro não era imolado na casa. No Egito, as situações eram diferentes. No deserto, não dava para comemorar a colheita da cevada, porque ninguém plantava cevada no deserto. Mas em Israel, o cordeiro não podia ser imolado na casa, todo mundo imolando o cordeiro na casa. O cordeiro ele era levado para ser imolado no templo, era o local de imolar o cordeiro. Então aquelas várias pessoas tinham que se dirigir ao templo entre o meio-dia e às 6 horas da tarde, ok? Isso era que dia que tinha que imolar o cordeiro? Dia 14. Agora, dia 15 é o que aí? Ou não é nada? Eu vou retirar aqui. Vamos ler aqui o verso 7. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Naquela noite é que dia? Dia 15. Aí atrás, vocês compreendem que aquela noite é dia 15 ou dia 14? Se eles vivessem aqui no Brasil, aquela noite seria o quê? 14, porque a gente está mudando nosso horário à meia-noite. Agora, no calendário bíblico, o pôr do sol determina a mudança do dia. Isso aí estamos de acordo. Então, naquela noite era que dia? 15. E eles iam comer o cordeiro junto com o quê? Comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e mais o quê? Ervas amargas. Existia uma festa que a pessoa não deveria usar pães com fermento? Que festa que era essa? Festa dos pães ázimos ou pães sem fermento. E era justamente no dia 15. Então, olha só, apesar do cordeiro ser morto no dia 14, aqui havia um pôr do sol. Depois do pôr do sol, o que acontecia com esse cordeiro? Era comido, mas só tinha carne? Não, tinha pão sem fermento e ervas amargas. Vamos continuar a nossa leitura? Só um outro detalhe aqui. Verso 14 do mesmo capítulo. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis. Verso 15. 7 dias comereis pão sem fermento. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Olha então aqui, ó. Dia 15, ele está marcado de rosinha para determinar que é o quê? Um dia de santa assembleia. Não era para fazer trabalho servil. E quantos dias ia durar essa festa aqui dos pães asmos? Vamos lá, dia 15, 1, 16, 3, 4, 5, 6. E o dia 7º, novamente, um dia de santa convocação, que não se fazia serviço comum. Agora, há uma terceira festa aí, que é a festa das primícias. Quero fazer um teste com vocês. Qual é o dia da festa das primícias? Sem olhar na Bíblia, olhando para cá. O que você lembra? Qual é o dia da festa das primícias? Alguém quer arriscar? Foi falado aqui 16. Alguém vai falar? Não? Vamos lá para o texto. Essa resposta mesmo eu estava esperando. Dia 16. Vamos lá para Levítico 23? Levítico 23, verso 4. São essas as festas fixas do Senhor. Verso 5. No mês primeiro, aos 14 dias do mês, é o quê? A Páscoa. Vocês estão acompanhando aí? Os servos de Gideão aí trouxeram as suas Bíblias? Ou estão invadindo o acampamento dos midianitas aí? Sem a sua tocha? Quem não tem a Bíblia, acompanha no celular. No mês primeiro ao 14 é o quê? Páscoa. Verso 6. Aos 15 dias é qual festa?
Olha, não pense que eu estou fazendo isso aqui para provocar vocês, mas é um recurso didático para que fique explicado, para que fique massificado na sua cabeça e você comece a raciocinar com mais fluidez. Então, 14 Páscoa, pães asmos, que dia? 15. E primícias? Vamos ler o texto aqui das primícias. Verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. O sacerdote moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Em que dia? No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá o molho. Então era o seguinte: primícias são os primeiros frutos. A cevada nessa época estava começando a amadurecer. Então eles iam lá em uma propriedade, pegavam um ramo de cevada e levavam lá para fazer um cerimonial. Que o Senhor abençoe essa colheita. Isso aqui são os primeiros frutos. Ninguém podia colher antes das primícias. Tudo bem? Agora percebam que a Bíblia dá uma data para Páscoa, que dia que é? Pães asmos, 15. E nas primícias não é dado uma data, é dado um dia da semana. Que dia que é? E que dia que é o dia após o sábado? Domingo. Então vamos fazer um exercício aqui. Nessa configuração de dia das semanas, segundo o texto aqui de Levítico 23, qual deverá ser o dia das primícias? Dia 18. Por quê? Porque o sábado, 14 quarta, 15 quinta, 16 sexta, 17 sábado, domingo 18. Então, primícias ficaria 18. Percebam que a data das primícias é uma data flutuante. Agora, e nessa configuração aqui? 14 quinta, 15 sexta, 16 sábado, 17 domingo. Então, primícias ficaria aqui, ok? Vamos adotar aqui essa configuração e vamos seguir em frente. Vamos observar agora o cumprimento dessas festas no Novo Testamento. Dia 10. Vamos lá, vou colocar tudo, depois eu coloco os símbolos. O que aconteceu no dia 10 de Nissan, no ano 31? Vocês imaginam? Não, Jesus não morreu, não. Olha a resposta aqui na frente. Se o cordeiro era preso, quem que é o cordeiro? É Cristo. E Cristo, ele é separado dentro de Jerusalém. Lembram que ele sobe no Monte das Oliveiras, olha para Jerusalém. É a entrada triunfal. E o cordeiro entra em Jerusalém naquele dia. Agora, dia 14, era dia de quê? Imolar o cordeiro. Dia 15 é o dia em que Jesus morreu. E dia 17 é o dia da ressurreição de Cristo. Vocês já haviam notado que existe esse paralelo? Agora, existem divergências, como foi citado, o dia das primícias. Existe um livrinho aqui no Brasil, A Cruz Antes da Cruz. Eu estudei nesse livrinho, eu sempre achei que a data das primícias era o dia 16. Eu não me dei conta na época de conferir ali, eu defendi a data das primícias como o dia 16. Mas vocês sabem de onde surgiu essa questão das primícias como o dia 16? Haviam várias escolas dos judeus. Você tinha os saduceus, você tinha os essênios, você tinha os fariseus da escola de Shammai e você tinha os fariseus da escola de Hilel. Os fariseus da escola de Hilel, eles fixaram o calendário e determinaram que as primícias fossem no dia 16, apesar de, na Bíblia, dizer que elas deveriam ser no domingo após o sábado, após o dia de pães asmos. E no Talmud existe a divergência histórica entre a escola de Shammai, que defendia tal como está em Levítico 23, e os rabínicos. Então, as primícias serem no dia 16 não é assim a tradição judaica, não, eles estavam realmente discordando aqui do texto bíblico. Tiago,
Mas tem um problema que está travando a minha mente. Eu sempre ouvi que Jesus ele era o Cordeiro Pascal. E se ele era o Cordeiro Pascal, ele não deveria morrer no dia que o Cordeiro Pascal era morto? Para afirmar a tipologia, não é assim? Vamos só lembrar que a tipologia, ela decorre do texto bíblico. Eu posso fazer uma tipologia? Eu, de mim mesmo? Eu tenho que cuidar, porque se eu faço tipologia por mim mesmo, eu posso ir para o alegorismo. Por exemplo, Jesus trabalhou 3 anos e meio, o Mauro já está 3 anos e meio aqui nesse sítio. Então, está na hora de ir embora. Então, eu não posso fazer essas tipologias. Eu tenho que reconhecer a tipologia feita pelo texto bíblico. São os profetas que vão me dizer as tipologias permitidas sob a orientação do Espírito Santo. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 14, verso 12. Marcos, capítulo 14, verso 12. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Vamos agora olhar aqui para o quadro. Quero perguntar, que dia da semana é esse que Jesus pediu, que os discípulos perguntaram? Onde vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Qual era o dia da semana? Quinta-feira, todo mundo está de acordo, não é? Nesse dia eles preparam a Páscoa, após o pôr do sol Jesus come, e na sexta-feira Jesus vai ao Getsêmani, é julgado pela madrugada e morre na sexta, ok? Ninguém aqui defende que Jesus morreu na quarta, nada disso, né? Quinta-feira. Agora uma pergunta. Qual era o dia do mês? O que vocês acham? Qual era o dia do mês? E no primeiro dia dos pães ázimos, qual era o dia desse mês? Por que dia 14? Tá. Mas os pães ázimos não eram na quinta-feira? No dia 15? Eu só quero deixar o texto bem claro. Vocês estão vendo que tem uma baguncinha no texto, né? Mas tem um detalhe aqui no texto. Qual é o detalhe? Quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal. Quando é que faz o sacrifício do Cordeiro Pascal? Vamos fazer unanimidade? Que dia faz o sacrifício do Cordeiro? Dia 14. Eu quero que vocês tenham gravado isso. Agora, Tiago, por que ele fala que o dia 14 é também um dia de pães ázimos? No Novo Testamento, Páscoa e pães ázimos são considerados uma mesma festa. E os nomes são intercambiáveis. Tiago, você está inventando isso. Isso é teologia. Não, é bíblico. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 22. Eu preciso dar uma prova bíblica para essa afirmação. Lucas, capítulo 22. Verso 1. Estava próxima a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. Vocês estão vendo? Eles chamam a festa dos pães ázimos de Páscoa e chamam a Páscoa de pães ázimos. Mas o detalhe aqui nesse verso é, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde vamos fazer os preparativos para a festa? Então, no dia em que o Cordeiro foi imolado, a quinta-feira, era o dia 14. Tiago, se na quinta-feira era o dia 14, Jesus então ele morreu no dia 15. Por que existe confusão sobre esse assunto teologicamente? Porque os evangelhos sinóticos todos apontam para o dia 14 na quinta e 15 na sexta, para a morte de Cristo. Agora o evangelho de João ele dá uma confundida. Por várias razões que eu não posso mostrar todas aqui. Mas eu gostaria de dar um argumento inabalável que está dentro do Evangelho de João. Os teólogos, geralmente, o comentário bíblico
por curiosidade, não cita esse argumento. O comentário bíblico ele trabalha as duas datas, mas eu gostaria aqui de dar uma certeza para vocês. Antes, eu quero ler Desejado, página 642. No cenáculo de uma morada de Jerusalém, achava-se Cristo à mesa com os discípulos. Tinham se reunido para celebrar a Páscoa. O Salvador desejava celebrar essa festa a sós, com os 12. Sabia que era chegada a sua hora. Ele próprio era o Cordeiro Pascual. E no dia em que o Cordeiro era morto, ele deveria ser sacrificado. É isso que está aí? Olha que interessante. No dia em que a Páscoa era comida. Que dia que a Páscoa era comida? 15, junto com os pães asmos. Só quero fazer uma referência aqui. Em português, o desejado não está traduzido assim. Já foi feita o aviso à casa, espero que na próxima edição mudem. Em português está assim: no dia em que a Páscoa era celebrada. Essa celebrada, ela pode ser no dia 14 ou 15. Como está em inglês? No dia em que a Páscoa was eaten. Era comida. Então, isso aqui tem uma tradução literal, não tem dúvida nenhuma, o texto em inglês e o texto original. Então, esse texto, ele ajuda muito. Agora, vamos para o Evangelho de João. Vocês entenderam? Os sinóticos dizem que Jesus morreu no dia 15. Não há dúvida, os sinóticos são bem absolutos quanto a isso. Mas João tem vários textos que deixam a coisa meio lá, meio cá, e aí aparecem várias explicações. A primeira delas, na verdade, Jesus adiantou a Páscoa. Jesus, então, ele comeu a Páscoa antes de que Jerusalém comesse a Páscoa. Mas aí, irmãos, a gente está fazendo Jesus pecar, porque Jesus nasceu sob a lei, deveria cumprir toda a lei. Se Jesus adianta a Páscoa, era um erro cerimonial terrível, e Jesus cumpriu tanto a lei moral quanto a lei cerimonial. Não tem muita justificativa, não tem nenhum argumento para nós dizermos que Jesus adiantou a Páscoa. E ainda mais que naquele texto de Marcos é dito o quê? Que os discípulos perguntaram a Jesus no dia em que o cordeiro era imolado. É o testemunho dos sinóticos. Vamos agora para o Evangelho de João. Capítulo 12. Capítulo 12. Esse argumento, por incrível que pareça, ele não é inserido ali no comentário bíblico sobre o assunto. Eu acho que está dentro do livro de Mateus. João 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Quantos dias antes da Páscoa? 6. Onde Jesus estava? Jericó. Quantos quilômetros de Jericó para Betânia? Se eu não me engano, 23. Ou é 23 até Jerusalém, mas é 20. É muito chão. Ande 23 quilômetros para você saber. Vamos agora pensar, se a Páscoa, se o dia 14 foi na sexta, vamos contar? Quinta-feira, um dia antes da Páscoa. Quarta-feira, 2 dias antes da Páscoa. Terça-feira, 3 dias antes da Páscoa. Segunda-feira, 4 dias antes da Páscoa. Domingo, 5 dias antes da Páscoa. Sábado, 6 dias antes da Páscoa. Se o dia 14, se a Páscoa for na sexta, nós estamos fazendo Jesus viajar 23 quilômetros no sábado. Vocês perceberam? Que essa cronologia, 6 dias antes da Páscoa, Jesus sai de Jericó e vai a Betânia, ficar com Lázaro. Se a Páscoa for na sexta, então Jesus viajou no sábado. Agora, no Desejado de Todas as Nações tem um esclarecimento. Diz que Jesus viajou na sexta e diz assim, repousaria o sábado em Betânia. Se então Jesus viaja na sexta e se a viagem de Jesus foi 6 dias antes da Páscoa, inevitavelmente o dia 14 vem na quinta-feira e não na sexta. Então eu estou agora conciliando, vocês lembram lá da palestra das contradições? Aparentemente é uma contradição entre os sinóticos e o Evangelho de João. Agora estamos tendo um elemento fortíssimo dentro do Evangelho de João e conciliando os sinóticos. Então, juntamente com esse texto, nós temos todas as evidências apontando que Jesus
morreu no dia que a Páscoa era comida, no dia 15. Ah, Tiago, mas está quebrando a tipologia porque ele era o Cordeiro Pascual. Mas Jesus não era o bode do Senhor no dia da expiação? Jesus não era o sacrifício, o Cordeiro do sacrifício da tarde? Não eram? As pessoas às vezes pensam que quando Jesus morreu, quem fugiu? O Cordeiro Pascual tinha sido comido, né, irmãos? Pensaram nisso? O Cordeiro Pascual foi comido. Fugiu foi o Cordeiro do sacrifício da tarde. Cristo lhe era todas as ofertas que eram feitas no santuário. Então, se Cristo tivesse que morrer no dia que todas aquelas ofertas morriam, tinha que morrer várias vezes em vários dias. Cristo era a novilha vermelha, que sofria fora do arraial. Então, haviam vários tipos. Agora, eu quero lhes mostrar hoje algo arrepiante, que é a tipologia profunda, não decorrente. Ah, Jesus era o Cordeiro Pascual, ele tinha que morrer no dia do Cordeiro Pascal morria. Nós não temos essa tipologia na Bíblia, mas nós temos algo mais emocionante. Ali em Mateus, capítulo 26. Deixa eu ver para onde eu venho aqui agora. Mateus, capítulo 26. Após a ceia, verso 31. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor? Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Quem era o pastor? Cristo. Ele seria ferido naquela noite e as ovelhas ficariam dispersas. De onde Jesus está tirando essa citação do Antigo Testamento? Zacarias. Zacarias capítulo 13. Vamos olhar. Isso aqui é a tipologia que decorre do texto bíblico. Sem manipulação do texto. Zacarias, capítulo 13, verso 7. Desperta, ó espada, contra meu pastor e contra o homem que é meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. No mesmo livro de Zacarias, o pastor também é retratado como outro personagem, como o primogênito. Zacarias capítulo 12, verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem transpassaram, é o pastor ferido. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Quem é o primogênito de toda a criação? Jesus. O que o primogênito tem a ver com a Páscoa? O povo de Israel estava escravizado no Egito. E quando Moisés foi ao faraó, qual mensagem Moisés levou da parte de Deus? Êxodo, capítulo 4. Verso 22 e 23. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Meu? Quem que era o filho primogênito do Senhor? Ô irmãos, mas eu acho que o almoço não estava condizendo, porque está um desânimo espiritual aqui nesse auditório. Vamos lá, uma segunda chance, ore aí pelo Espírito Santo. Quem era o filho primogênito do Senhor? Israel. Israel. Então vamos lá, vamos continuar a ler, sem dúvida. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que matarei o teu primogênito. E então, depois de 10 pragas, nós vamos para o capítulo 12. E ali, no verso 17, nós lemos assim: guardais, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. E verso 26, quando vossos filhos os perguntarem: que ritual é esse? Mãe, que negócio é esse de Páscoa? Pães asmos? Tem que sacrificar cordeiro? Tem que comer isso aqui com ervas amargas? Meu filho, é para você lembrar que a escravidão foi amarga no Egito e nós matamos o cordeiro. Olha aqui.
respondereis, verso 27, é o sacrifício da Páscoa. Que negócio é esse de Páscoa, mãe? É o sacrifício da Páscoa que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Meu filho, Páscoa significa passar por cima. E a maldição então passa por cima de Israel e cai sobre o Egito. Sobre quem especialmente? Sobre os primogênitos. Quem é o primogênito? Israel é o primogênito do Senhor. E o pai deu um outro primogênito para resgatar o seu filho Israel. Quem é o primogênito de toda a criação? Agora prestem atenção nisso aqui. No dia 10 o cordeiro era separado. No dia 10 Cristo exatamente entra na cidade de Jerusalém. No dia 14 era sacrificado o cordeiro. Lá no Egito foi sacrificado o cordeiro. No dia dos discípulos o cordeiro também foi imolado. Após o pôr do sol, eles comeram a Páscoa lá no Egito. Após o pôr do sol, Cristo comeu a Páscoa com seus apóstolos. À meia-noite, o anjo da morte passou por cima da casa dos israelitas e feriu o primogênito. À meia-noite, a maldição da ira de Deus passou por nossas cabeças e feriu o primogênito, Cristo. E é isso que significa a Páscoa. A tipologia perfeita, muito mais profunda do que a Jesus, o Cordeiro Pascual, morreu no dia da Páscoa. Cristo é o pastor ferido, Cristo é o primogênito transpassado de Zacarias, Cristo é aquele que sofreu, Cristo é o filho do faraó, que morreu para que o povo fosse libertado. No dia 15 pela manhã, nós temos o êxodo. No dia 15, na parte clara, Cristo morreu para nos libertar do pecado. Entenderam o quadro? Entenderam como essas festas proféticas predisseram o que iria acontecer? O povo é liberto da escravidão do Egito. Nós somos libertos da escravidão do pecado. Amém? O dia 15 é muito importante. No dia 15, Jesus morreu. No dia 15, o povo saiu do Egito. No dia 15, o povo chegou na terra de Canaã. Porque foram 40 anos, não foi? Se saíram no dia 15, chegaram no dia 15. É muito interessante a questão do dia 15. O que significa, então, pães asmos? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, imolado. Foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O fermento simbolizava o pecado, e o fermento deveria ser lançado fora no primeiro dia da festa dos pães asmos. Era o dia da libertação. Números 33, verso 3, diz ali claramente, no 15º dia do primeiro mês, Israel saiu do Egito. Cristo morre no 15º dia para nos libertar do pecado. Lançai fora o fermento, que é símbolo do pecado, e que nós possamos ser nova massa. Essa é a ideia dos pães asmos. Cristo também é as primícias dos que dormem. E quando Jesus ressuscitou, saindo dos sepulcros, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram quando ele morreu, saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, primícias, Cristo e os que ressuscitaram com ele por ocasião daquele final de semana. Está faltando uma festa, qual que é? Pentecostes. Que dia, volta aí para Levítico 23. Que dia é o Pentecoste? Você que nos assiste na internet, confira na sua Bíblia, não coloquei os textos no slide. Levítico 23, verso 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde aqui, do dia das primícias, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até quando? Verso 16. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. O Pentecostes e a festa das primícias são festas flutuantes.
Eles não possuem data específica, mas temos uma certeza que eles sempre são comemorados no domingo. Vocês estão sem Bíblia, né? Vamos lá. Se as primícias acontecem no domingo, eu começo a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um sábado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, outro sábado. Outro sábado, outro sábado, outro sábado, outro sábado. Sétimo sábado é que número? 49. O Pentecostes, que será o dia 50º, obrigatoriamente cai num domingo. Agora, vamos imaginar que o domingo foi no meio da semana e o dia 16 foi numa terça. E se nós fixarmos as primícias no dia 16, Pentecostes não vai cair em um domingo. Se você conta 50 dias, Pentecostes vai cair aonde? Numa outra terça-feira. Perdão, irmãos, o raciocínio aqui está... Se eu começo... Vamos lá que a gente faz um corte no sermão depois. Se eu coloco as primícias numa terça-feira, porque a terça-feira é só contar de um dia na semana e vou 50 dias, eu volto para o mesmo dia da semana. Entendeu? Agora a Bíblia diz que tanto as primícias como o Pentecostes deveriam ser comemorados no dia imediato ao sábado. É um domingo. Agora tem outro problema. Era necessário 7 sábados. Entendeu? Então essa é a contagem perfeita das primícias. É mais um argumento para fortalecer que as primícias não possuem data fixa. Né? Lemos aqui esse texto. Então nós temos aqui, no dia 50º, o que se comemorava em Israel? Festa da colheita. Terminou aquela colheita da cevada, também seria comemorando o início da próxima colheita, do trigo, se eu não me engano. O que aconteceu no Pentecostes depois da morte de Cristo? O Espírito Santo desceu, os discípulos receberam o dom de línguas. Vamos olhar agora mais atentamente esse quadro aqui. Atos 1, verso 3, nos diz que Jesus ficou quantos dias com os apóstolos? 40 dias. Esses dias são exatos ou aproximados? É o que nós tentaremos fazer aqui. A partir desse ponto, não temos tantas informações bíblicas, mas nós tentaremos aqui uma investigação, porque nós temos umas peças de quebra-cabeça e temos que encaixar essas peças. Vamos contar os 40 dias que Jesus ficou com os apóstolos. E vamos descontar aqui o domingo. Tiago, por que você está descontando o domingo? Porque Jesus só aparece aos apóstolos depois do pôr do sol. Maria viu Jesus, né? Os dois no caminho de Emaús. E aí eles fazem o pôr do sol ali, convidam Jesus para comer, percebem que é Jesus, voltam aquele caminho até Jerusalém e o desejado fala que quando a porta se abriu, o invisível estranho também entrou. Eles contam aos discípulos e de repente Jesus aparece ali, paz seja convosco. Ok? Então eu estou descontando, porque quando Jesus aparece já é segunda. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21. Vou contando, chego aqui em 38. E eu chego aqui na sexta-feira, no dia 40. Aqui eu tenho um pouquinho mais de informação. Jesus, ele subiu ao céu na sexta ou no sábado? Não temos uma prova definitiva, viu, irmãos? Não temos uma prova definitiva, mas nós temos um vestígio. Nós temos um vestígio de que, ali em Atos, capítulo 3, eles retornaram a Jerusalém. E o que é que o autor do livro de Atos registra? Que o caminho do monte até Jerusalém era a distância de um... Verso 12, então voltaram para Jerusalém no monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto quanto a jornada de um... Não é de um dia, de um sábado. Os judeus tinham uma distância para andar no sábado. Se Jesus foi assunto ao céu na sexta, fica estranho você considerar aquela informação de que, olha, a gente andou aqui até Jesus ser assunto ao céu, mas foi só a distância de um sábado. Isso aponta, sugere que
A assunção de Cristo se deu no sábado. E agora, se a assunção de Cristo se deu no sábado, nós enxergamos a tipologia da consagração dos sacerdotes que está em Levítico 8, verso 33. Muito importante. Vamos ler esse verso? Cristo é o sumo sacerdote. E todo sumo sacerdote, sendo constituído dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Não é assim? Está lá em Hebreus capítulo 5. Arão foi constituído nas coisas concernentes a Deus para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E para ele poder se tornar sumo sacerdote, o que aconteceu? Levítico capítulo 8, verso 33. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto 7 dias ele vos consagrará. Antes de se tornarem sacerdotes, eles deveriam ser consagrados por quantos dias? 7 dias. Então nós temos aqui, primeiro dia da consagração de Cristo no santuário celestial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puxa, Tiago, o 7º dia dá no sábado, um dia antes do Pentecostes. Os discípulos estavam aonde? Orando. Vamos ler agora capítulo 9, verso 1. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, e pediu que eles passassem a oficiar. Em que momento do dia? No sacrifício da manhã. Nesse mesmo dia, no 8º dia, na hora do sacrifício da manhã, o que aconteceu lá no cenáculo? O Espírito Santo desceu. Lembrem-se da promessa de Cristo de que o Espírito Santo só viria quando ele fosse. Cristo, então, faz a consagração do sacerdote para poder oficiar. E ao 8º dia, assim como Arão, Cristo passa a ministrar no santuário celestial. Curiosamente, o mesmo momento em que o Espírito Santo é enviado aos discípulos. A coroação de Cristo está descrita em Apocalipse 4 e 5. Uma coisa brilhante, fantástica. Como foi lido aqui o Salmo em outro palestrante, os anjos cantaram: abram-se, ó portais, abram-se portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Esse é descrito, essa coroação de Cristo como Rei e sacerdote no santuário celestial, em um dos últimos capítulos de Apocalipse 4 e 5. Então nós temos aqui a comemoração das festas de primavera e também o tipo que essas festas correspondem. Nós agora veremos amanhã as 3 festas que restam. Eu acho que a palestra será mais empolgante que esta. Eu prefiro aquela outra palestra. Tiago, mas essas coisas são complicadas. Por que eu devo entender isso? Porque se os mileritas tivessem entendido muita coisa, e olhe que eles sabiam isso aqui é desde a época deles, eles não teriam se confundido. Vejam o que diz lá em Lucas capítulo 24, Jesus falando para os 2 no caminho de Emaús. Aliás, é isso mesmo. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Haverá todo tipo de vento de doutrina soprando agora ao final, irmãos. Cumpre nos termos bíblicos. Muitas vezes o povo da verdade presente é muito bom em Ellen White, mas passa apertado com a Bíblia na mão. E às vezes nós lemos muito desejado, tem problema nenhum, irmãos, é para ler mesmo. Mas também precisamos ser hábeis na palavra. Você não vai sair com esses livros para qualquer lugar, mas a Bíblia está sempre convosco. Nós precisamos entender as minúcias da Bíblia. Se Deus revelou, é para a gente estudar. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É para que você tenha paz. Eu não pude falar muito ontem por causa do tempo,
mas Elias ficou sem paz. Elias não entendeu a natureza daquela reforma que não acontecia. Acabe ficou ali como rei 40 anos, numa apostasia terrível. Elias ficou desanimado. Deus não deu explicações para Elias. Talvez você está orando, desanimado a Deus, falando, Senhor, por quê? Lá na minha igreja está difícil, eu estou sendo perseguido por isso, por aquilo, meus irmãos não me entendem. E você ora a Deus e Deus não te responde nada. E você vê a situação da bagunça teológica acontecendo, você vê vento de doutrina soprando tudo quanto é lado, e Deus não responde nada. Deus também não respondeu Elias. Mas se você estudar as profecias, você vai ver que foi predito um peneiramento na igreja. Foi predito que apostasias entrariam. Paulo disse que lobos vestidos em pele de cordeiro penetrariam na igreja pura primitiva. Vocês acham que seria diferente com o puro movimento adventista? A heresia vem para refinar, para que você possa aprofundar, para que você possa tremer quando você vê a coisa errada e você estuda para você firmar os seus pés na palavra de Deus. Estas coisas tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Queremos agradecer ao Tiago Helker pela essa palestra e queremos também pedir e agradecer a todos os internautas que participaram conosco e aqueles que estiverem presentes que agora que nós possamos nos ajoelhar e encerrar com uma oração. Mas fiquem no ar que já já voltaremos com mais uma nova transmissão. Senhor nosso Deus, obrigado por sabermos que os teus desígnios não conhecem nem tardança, nem avanço, mas o teu relógio celestial é perfeito. Por favor, ajuda-nos a estudarmos mais a Bíblia. Dá-nos a mansidão de Cristo. Dá-nos a misericórdia do teu Filho. Ajuda-nos a explanarmos esses detalhes da Bíblia para as pessoas, porque todas as coisas da Bíblia são importantes. E ajuda-nos a não sermos enganados agora no tempo do fim, justo antes de se fechar a porta da graça. Fica conosco no restante deste programa, em nome de Jesus. Amém.